Bem, o Mané puxou aqui, ó, se eu entendi bem a questão, se essa discussão do sistema melhorar, da saúde ser mais estatizada, universalizada, não está sob nosso controle, qual deveria ser a nossa bandeira? É isso? A ideia? Por aí? Primeiro que a gente não deve tirar a conclusão daqui, da minha fala, de que ela não está sob nosso controle, ou não pode estar sob nosso controle. Se a gente olhar para o plano da atuação médica estrita, praticamente muito pouco está sob nosso controle em qualquer lugar, certo? Da política pública de saúde ao valor dos planos de saúde, nós podemos ter alguns ganhos pontuais, mas não pode sair daqui a ideia de que algumas coisas não são passíveis de estar sob nosso controle. Agora, está sob nosso controle como? Pode estar sob nosso controle como? Num projeto coletivo mais amplo do que a categoria médica. Essa é a conclusão que tem que sair daí, certo? Quando a gente fala que as políticas públicas são históricas e determinadas pela luta de classe, significa que as classes têm que agir. O capital está agindo permanentemente, a classe trabalhadora tem que agir. Nós somos parte da classe trabalhadora, podemos ser parte desse projeto, ou não. Agora, quanto mais a gente for parte desse projeto, da luta da classe trabalhadora por uma sociedade mais justa e igualitária, maiores são as possibilidades nos ganhos pontuais disso repercutir para a categoria médica, para o plano da saúde, para o plano estatal, enfim, certo? Então não é a ideia de que a gente não tem possibilidade de intervir nisso, a ideia de terra arrasada, de que não dá para fazer nada, não é essa a ideia, pelo contrário. É a ideia de que as lutas pontuais têm que ser feitas, em quaisquer esferas que a gente vem inserido, no movimento estudantil, como profissional de saúde, como funcionário público daqui a pouco, como funcionário na rede privada, nós vamos travar lutas pontuais para melhorar nossas condições salariais, condições de trabalho. Agora, isso em algum plano tem que se vincular com uma luta mais geral. É isso que está pautado aqui. E quanto maior a possibilidade de a gente vincular isso com lutas gerais, maior vai ser o ganho nessas lutas específicas também. Essa é a dialética das conquistas parciais que às vezes as pessoas não entendem. Né? Na universidade tem bastante isso. A ideia, por exemplo, o movimento estudantil ouvia muito isso. Poxa vida, vocês falam aí bastante contra o FMI, o FHC, quem que já não ouviu isso, hein? Ah, o movimento estudantil fala dessas lutas gerais, pela democratização da universidade, mas tem que lutar mesmo para a gente colocar mais um professor aqui dentro da sala de aula. Se a gente lutar mais pelas lutas pontuais, pequenas, maior é a chance da gente modificar o nosso cotidiano. Essa é a ideia que está no senso comum das pessoas. Se a gente lutar para ter o papel higiênico no banheiro da faculdade, maior vai ser a chance da gente conquistar o papel higiênico. No senso comum está essa ideia. E se a gente ficar em lutas no plano geral, a gente não conquista o papel higiênico e não conquista nada. O que eu estou tentando colocar, e que eu penso, né, na verdade, não sei se é isso, mas o debate está aberto, é que a luta pelo papel higiênico, ou pelo professor, ou pela seja lá o que for, não pode estar desvinculada de uma luta geral, porque só assim o papel higiênico conquistado pode ser permanente lá. E todo mundo sabe a importância do papel higiênico permanente. Quem já passou por algumas situações de descalabro, sabe a necessidade do papel higiênico. Você entrar no banheiro, abrir a porta correndo, contar com aquele seu amigo e ele está ali. É uma sensação, na universidade pública isso é quase um orgasmo hoje. Você entrar no banheiro com os dedos cruzados, vai ter papel, vai ter papel, vai ter papel, e você sabe que tem papel. É um processo assim, maravilhoso. Um dos grandes enriquecimentos da faculdade para mim foi isso. Eu nunca valorizei tanto o papel higiênico como eu valorizo hoje. Quando a gente passa por algumas coisas, quando a gente começa a sacar isso, quer dizer, as lutas específicas, se vinculadas a uma luta geral, elas propiciam ganhos específicos duradouros, porque serão ganhos específicos vinculados a conquistas gerais, que podem vir agora, podem vir amanhã, certo?
Mas eu acho que a tentativa é de romper isso, quer dizer, a dialética da conquista parcial, de que pedindo pouco a gente vai ganhar pouquinho, se pedir muito não ganha nada. É isso que está no senso comum. Tem que romper essa ideia, tem que pedir muito. E as chances de ganharem pouco, médio, daqui a pouco muito, serão maiores. Vincular a lutas gerais, não é isso? Qual o papel do estudante nisso? Disse o Maneco, qual o papel do estudante de medicina? Né? Eu acho que isso aqui é um espaço, poxa vida, e sempre que eu venho aqui nos encontros, nos EREMs, nos Cobrenses, eu elogio muito para o pessoal, porque, por exemplo, a minha geração, e eu tive nesses espaços também como estudante lá, quase 10 anos atrás, mas veja, na minha geração eu não tive espaços tão ricos quanto esse, de discussões que a gente pudesse pautar de maneira tão aprofundada as lutas específicas nossas, com necessidades de lutas mais amplas da sociedade. E eu tenho visto que nos últimos anos vocês têm feito essa tentativa permanentemente. E eu acho que isso é um ganho, não dá para a gente dimensionar. Sim? Na minha época, por exemplo, a grande discussão era a educação médica. Eu acho que hoje em dia ainda é uma frente importante, tem que ser, né, evidentemente. Agora, eu estou vendo que a centralidade não está tanto na educação médica hoje, não está tão restrita a isso, né? Na minha época, a ideia de reformar a prática médica, o sistema por dentro, quer dizer, se formarmos melhores médicos, necessariamente teremos um sistema melhor, ela prevalecia muito. E eu acho que com isso a gente deixou de avançar. Eu acho que vocês estão conseguindo dar um passo impressionante para isso. A ideia de que não adianta formar um médico bom. Se ele chegar lá fora e as condições são essas, como é que a assistência à população vai ser diferente? Sim? Passa por formar um médico bom, mas passa por espaços de formação que não são os espaços formais e acadêmicos. E aí, para mim, os espaços são esses, que traduzindo são os espaços do movimento social. Nós estamos falando de um movimento específico, que é o de vocês, o movimento estudantil. Poderíamos estar falando do movimento sindical, dos trabalhadores, do movimento sem terra lá no campo. É um movimento social onde a gente pode avançar no grau de consciência e organização para as lutas que a gente precisa fazer. Sim? E eu acho que as gerações futuras de interferência dos médicos aí fora já serão afetadas pelo que a gente está fazendo aqui, Mané. Pelo que vocês estão fazendo no dia a dia. Vocês amanhã estarão lá fora, estarão com essas questões na cabeça, estarão se colocando questões que talvez se esse espaço não existisse, não estariam fazendo. Então é um espaço de avanço da consciência de classe, sim, isso aqui. Evidentemente que isso só vai ter repercussão quando colocado em movimento em lutas concretas. Onde é que a gente vai exercitar isso aqui? Como é que vamos construir nossa luta, nossa organização? Mas é um espaço formador fundamental. Passa por aí também. Então o caráter de formação do movimento estudantil. E acho que o caráter de organização. Acho que nós, quando estudantes, temos uma peculiaridade que é poder estudar um tempo, a maioria, e ter um tempo livre para se organizar. Não é isso? O pessoal costuma dizer que quando a gente tem tempo livre, sai um monte de bobagem, né? Eles começam a pensar, começam a ficar insatisfeito. O trabalhador também é assim, o capital sabe disso. Então ele tenta tirar o tempo o máximo possível. Mas como a gente está na faculdade, a gente tem mais tempo do que estando aí fora, fazendo plantão, 60 horas, 80 por semana, para pensar nessas questões. Então passa aqui também como um espaço para sedimentar e experienciar lutas organizativas que a gente vai poder levar para fora depois. Sim? Então acho que é um espaço formador e organizador. Eu acho que é isso que vai transportar para que a gente faça com que essa categoria que chegou atrasada ou tardiamente na subordinação pelo capital, comece a se reconhecer, como a questão que o Cassim colocou aí, comece a se reconhecer como setor do proletariado que precisa entrar em embate com o capital. Né? Passa por aí. A Thaís perguntou da paralisação de abril. Eu acho que são isso, são movimentos para tentar reagir às constrições pelo capital. Movimentos bastante limitados ainda, a gente acha, não é isso? Com bandeiras ainda bastante limitadas, que não pautam a constrição de maneira tão grande, tão profunda, mas são movimentos que têm que acontecer. A questão é como é que a gente faz isso avançar, politiza, aprofunda isso, aprofunda para lutas mais gerais e para lutas de caráter mais como luta social e não corporativa só. Passa por aí, esse é o desafio nosso, esse é o desafio desse setor dos trabalhadores que vai estar aí daqui a pouco na luta prática, vai estar aí daqui a pouco